Boa noite. Boa Começamos noite. hoje, então, o episódio 9 da segunda temporada do LPT Podcast. Hoje, trazemos para você uma pessoa ilustre da área de tecnologia, que é o Diogo Moita. Ele vai falar para a gente como funciona essa relação de tecnologias na nuvem, nesse campo de mercado, quais são as possibilidades, quais são as limitações. Hoje vai ser um bate-papo descontraído, para a gente conhecer também o background do Diogo e saber como foi que ele conheceu e chegou a essas tecnologias. Então, Diogo, boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite para vocês, boa noite, Edgar. Tudo bem? Boa noite, Regis. Boa noite. Boa noite. A primeira pergunta que eu vou fazer para ti é uma pergunta existencial, né? Quem é o Diogo Moita? Uau! Olha, eu sou arquiteto, mas eu abandonei a parte de projeto já faz vários anos. Eu foquei nessa parte de computação gráfica para arquitetura. Estou nessa desde 2006. Com o tempo a coisa foi indo e agora eu estou focado mais na parte de cursos online para arquitetos, focado nessa parte de computação gráfica. E aí eu tenho também o canal no YouTube, que foi por onde a gente se conheceu, foi através do canal do YouTube. Tô nessa, cara, agora disseminando conhecimento. Um dos nossos ouvintes, o Ivanildo, né, que é o nosso ouvinte número 1, podcast, mal saiu, o Ivanildo já ouviu. Ele mandou pra mim um vídeo seu, antes da gente gravar o episódio 8. Ele falou, cara, olha esse cara aqui. A gente já gravou do episódio 7, na verdade, falando sobre Pixel Slate, tecnologias na nuvem e fazendo algumas comparações. E aí ele mandou o teu canal, eu comecei a acompanhar, comecei a ver que você trabalhava com a parte de tecnologia livre também, na parte do Linux, no Workflow, o que já é um grande diferencial, porque pessoas que estão dentro da área de maquete eletrônica que precisam de trabalhos que envolvam renderização 3D um pouco mais pesadas, elas geralmente não usam Linux como dispositivo primário, né? Geralmente elas usam um macOS ou um Windows com um hardware mais parrudo para rodar um Maya, alguma coisa do gênero. Ver que você estava trabalhando na área do Linux já me chamou bastante atenção. Quando eu vi que você também trabalhava com a parte de nuvem, que você falou de várias coisas que dá para renderizar na nuvem, etc., aí eu disse, pô, não, esse cara manja, velho, ele sabe do que ele tá falando, a gente tem que conversar, bater esse papo com ele. Legal, legal. Assim, como é que se deu esse primeiro contato com a plataforma? No caso, o seu workflow no Linux, como é que foi? Você foi por indicação? Você estava caçando e de repente se deparou com a plataforma? Como é que foi isso? Olha, a história foi mais ou menos o seguinte: a gente se forma na faculdade já com aquela cabeça de que você tem que usar o Windows, você tem que usar os softwares da Adobe, os softwares da Autodesk e ponto final. É isso que é o universo, né? Windows, Adobe, Autodesk. E eu fiquei fechado nessa durante um tempão. E aí, numa das viagens que eu fiz, eu acabei adquirindo um MacBook. Certo. E aí que começou a romper o paradigma, porque eu estava com um sistema operacional diferente e eu estava tendo que utilizar softwares que eu não conhecia. Então, boa parte dos softwares que eu usava não estavam disponíveis para Mac. E aí eu percebi que existia um outro mundo, né? Existia uma outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar. E eu tenho um irmão que gosta de Linux. Ele acha que o Linux era o futuro e tal. Eu falei, o ideal seria o macOS em todos os computadores, mas não dá, né? Você não consegue instalar o sistema operacional da Apple em todos os computadores. Aí ele falou, não, cara, o Linux você consegue instalar em qualquer computador. Eu falei, mentira. É verdade. E aí eu fui atrás dessa, eu comecei a estudar e, eu percebi que realmente dava para instalar o Linux em todos os computadores, em todas as máquinas, que ele ficava bem mais leve. Eu falei, cara, isso é o futuro. E foi aí que eu caí de cabeça nessa história do Linux. O quão difícil foi para você se encaixar dentro da plataforma? O quão complexo para você foi lidar com o Linux, assim, esse contato? A minha dificuldade foi baixa, tá? Já vou antecipando a resposta. Foi tranquilo, tá? Eu imaginava que fosse ser uma coisa muito mais difícil. Eu lembro do Linux, quando ele estava começando, que era uma coisa que só tinha linha de código, você tinha que digitar todos os comandos, então eu morria de medo de Linux, né? Quando eu inventei essa história de montar essa série, começaram a falar, não, tem várias versões mais fáceis, falaram do Ubuntu e tal, e aí eu acabei instalando o Ubuntu e foi moleza, foi tranquilo. Eu tive dificuldade para instalar alguns softwares, que aí eu penava um pouco, e a galera falava, entra lá na loja de aplicativos e tal, instala direto. Eu falei, nossa, pirei, que aí ficava muito mais fácil do que no Windows, muito mais fácil do que aqui no Mac. Quando você começou então a desenvolver, você acabou migrando mesmo. Hoje você não tem nenhuma máquina Windows, você ainda tem um pouco de cada? Tipo, você tem alguma coisa, algum workflow no Windows, algum workflow no Mac, parte no Linux? Como que funciona hoje no seu dia a dia isso?
É um rolo que você não imagina. Aqui tem de tudo, velho, tem de tudo. Tem computador com Windows, porque um dos funcionários só trabalha com Windows, com software que só existe para o Windows, que é o 3D Studio Max, um software da Autodesk. Tem gente aqui trabalhando com Mac, e aí eu fico com o computador dual boot, que aí é Windows e Linux, mas aí eu tento usar a maior parte do tempo o Linux. Né? Você já falou que foi fácil a migração, mas essa relação, quão custoso foi migrar esse seu workflow, cara, de um ambiente local para um ambiente na nuvem? Como é que você definiria isso? Olha, tem uma coisa que é acabar com aquela história do eu tô acostumado. Então, isso é uma coisa que está proibida de ser dita aqui na minha empresa. Então, eu uso isso porque eu tô acostumado. Para com isso, não existe isso. A gente tem que estar aberto a tudo, né? Então, essa é a primeira coisa que a galera aprende quando entra aqui, né? E aí, tem que ser. E aí, na hora que a gente vai para a nuvem, tem um monte de restrição, claro que tem, mas na hora que você aprende a trabalhar com aquilo, puxa vida, a coisa flui de uma maneira que não existe. Então, o Discord, é onde a gente está gravando esse podcast aqui, puxa vida, você consegue abrir isso daqui em qualquer máquina, né? Qualquer máquina. Sim. Então, no começo é um pouco difícil para os novatos aqui se acostumar com essa ideia de ficar trabalhando na nuvem, mas depois que eles aprendem, que pega o gostinho, aí vai que vai, né? Sai de um serviço, entra no outro, é muito louco, cara.